Então, pessoal, voltando aqui, né, aos nossos conceitos, tá? A gente viu agora no vídeo anterior os conceitos sobre população, ok? Agora a gente vai ver sobre amostra, tá? Que é importante a gente entender esses dois conceitos. Então, gente, amostra é qualquer subconjunto finito ou parte de uma população. De forma bem resumida. Mas vamos ver o que eu coloquei aqui. A amostra diz respeito a um subconjunto da população, fração ou uma parte do grupo. Em alguns casos, na verdade, seria impossível entrevistar todos os elementos de uma população. Levaria muito tempo para concluir o trabalho, ou mesmo seria financeiramente inviável. Então, pensa assim, eu quero fazer uma entrevista de quantos estão desempregados no Brasil. Como vocês acham que são feitas essas pesquisas, gente? Como vocês acham que esses dados são extraídos? Eles entrevistaram o Brasil inteiro? Claro que não, né? Então, foi pegada uma amostra de uma população, que é o Brasil, e aí, através disso, foi aplicada a estatística para gerar os dados. Então, como algumas vezes seria inviável, o número de entrevistados corresponde a uma quantidade determinada do conjunto, ou seja, uma amostra. Eu peguei uma amostra da população e apliquei a estatística sobre ela, tá bom? Então, é assim que são feitas as pesquisas, tá? E assim são estimados valores e tudo mais. Então, fala assim, pesquisa mostra que o filho mais velho tem 30% de chance de ser mais bonito que o filho mais novo. Então, foram entrevistar todos os filhos mais velhos do mundo. Não, né? Entrevistaram alguns, e aí, a partir dos dados obtidos desses alguns, eles chegaram a algum resultado. Entendeu? Então, é assim que é obtido. Então, vamos lá. Continuando aqui. Antes aqui, né? Vamos lá. Então, a amostra, ela deve ser representativa. Eu não posso pegar uma amostra qualquer. Não, tem que ser uma quantidade representativa. Né? Não posso pegar população, tá, 100% da população, vou pegar 1% para entrevistar e vou falar que aquilo é a verdade. Não. Tem que ser pelo menos alguma coisa que represente de fato, né, os dados ali que a gente tem. Os dados coletados, eles precisam ser precisos, buscando minimizar possíveis erros. E aí, nós temos as variáveis estatísticas, que a gente está vendo aqui nesse slide. O que essas variáveis estatísticas, elas me falam? Primeiro, o que é variável estatística, né? A variável estatística é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Beleza? Então, a cada fenômeno, ele corresponde a um número de resultados possíveis. Então, por exemplo, o fenômeno número de estudantes de escolas públicas no Brasil. O número de resultados possíveis expresso por números naturais. O fenômeno estatura dos estudantes das escolas públicas do Brasil. A situação é diferente, porque o resultado pode tomar um número infinito de valores numéricos dentro de um determinado intervalo. O fenômeno cor dos olhos. Quais são os resultados possíveis? Bom, os resultados possíveis são olhos claros ou olhos escuros. Aí eu posso ramificar isso, né? Mas como que eu classifico essas variáveis, então, gente? Conforme as suas características particulares, elas podem ser classificadas em, primeira, quantitativas. Então, variáveis quantitativas podem ser expressas em termos numéricos. Em geral, são resultantes de medições, numerações ou contagens. E aí, as variáveis quantitativas, elas podem ser divididas em subclassificações. Elas podem ser contínuas
discretas. Vamos ver quais são, então, essas variáveis quantitativas? A primeira que eu tenho são as contínuas. As variáveis contínuas, elas podem assumir qualquer valor em certo intervalo de medida, podendo ser associada ao conjunto de números reais. Por exemplo, o que seria uma variável quantitativa contínua? Primeiro, ela tem que poder ser expressa em números. Segundo, ela pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo de tempo. Então, o que eu tenho como exemplo disso aí? Medida de tempo, comprimento, espessura, área, volume, peso, velocidade, né? Então, são essas as medidas aí que podem assumir essa classificação de variável, sendo quantitativa contínua. As discretas, quais são elas? As discretas, então, elas têm que ser quantitativas, ou seja, eu preciso conseguir expressar em termos numéricos, porém, as discretas só podem assumir determinados valores num certo intervalo. Então, em geral, são números inteiros, resultados de um processo de contagem. Ficou claro isso? Então, por exemplo, número de alunos por sala. Eu não vou ter como ter 32 alunos e meio. Ah, mas é porque aquela lá é baixinha e a gente conta só meio. Não, né, gente? Então, eu só posso assumir certos valores. Ela vai ser discreta. Então, eu vi que a minha variável é quantitativa. Agora tem que ver, ela é contínua ou ela é discreta? Exemplo, número de alunos por sala, de carros no engarrafamento ou de acidentes por um ano. Então, quais são os números de um acidente por ano, num determinado cruzamento? Então, aí eu faço essa análise, beleza? Presta atenção nisso, que são as questõezinhas ali da nossa lista, tá? E aí, gente, as minhas variáveis também podem ser qualitativas. E o que são variáveis qualitativas? São aquelas quando os elementos da população não são exclusivamente contáveis. Muitas vezes, eles podem ser classificados também segundo algumas características típicas. Por exemplo, vou ter ali como subclassificação as qualitativas nominais e as qualitativas por postos. Tá? Então, quais que seriam as características das qualitativas nominais? As nominais, gente, são aquelas que podem ser reunidas em categorias ou espécies com idênticos atributos. Aqui se inclui, por exemplo, sexo, área de estudo, desempenho, cor, nacionalidade, religião, causa de morte, grupos sanguíneos. Então, elas são expressas em características, mas elas podem ser reunidas por categorias ou espécies de idênticos atributos. E aí eu vou ter também as qualitativas por postos. Quais são as qualitativas por postos? São aquelas cujos elementos são reunidos segundo a ordem em que aparecem, dispostos em uma lista ou rol. Por exemplo, são típicos dessa forma de agrupamento as listas classificatórias de concurso, as tabelas de campeonatos esportivos, estágios da doença, etc. Então, eu falar que algo é qualitativo, preciso entender que não são aquelas contáveis, né? Mas são aquelas que podem ser classificadas por características. E aí as nominais é que elas são agrupadas
por um grupo, uma espécie. Por postos, aquelas que aparecem em rol. Ou podem ser classificadas, podem ser agrupadas. Então, primeiro, segundo e terceiro lugar. Doença, nível avançado, iniciante, inicial, enfim, sei lá. Mas é aquelas que podem ser classificadas desta forma. Beleza? E aí, gente, aplicando um pouco disso que a gente falou, a gente tem aqui um exercício. Então, vamos lá. No lançamento de 2 dados perfeitos, né, com 6 lados cada, qual a probabilidade de que a soma do resultado obtido seja 6? Bom, para iniciar esse exercício, eu preciso fazer 2 perguntas. A primeira é: quais são os números de eventos favoráveis para essa circunstância? E a segunda é: quais os números de resultados possíveis? Então, é isso que você precisa pensar. Quais os números de eventos favoráveis? Quais os números de resultados possíveis? Beleza? E aí, depois que eu conseguir extrair isso, eu tenho que fazer conta. Tem que pensar, pôr a caixolinha ali para pensar. Eu vou ter isso aqui. Essa fórmula. A probabilidade de um evento acontecer é o meu número de eventos favoráveis dividido pelo meu número de resultados possíveis. Então, eu tenho ali, por exemplo, meu número de eventos favoráveis são 5, certo? E meu número de resultados possíveis são 36. Depois que eu fiz essas contas, eu divido um pelo outro, eu vou ter um número 0,1388. Aí, vezes 100, a chance disso acontecer é 13,88%. Como que eu sei que o meu número de eventos favoráveis são 5? Bom, de quantas formas diferentes eu consigo isso? Ou o meu dado vai cair 1 e 5, ou vai cair 4 e 2, ou vai cair 6 e 3, ou vai cair 5, enfim, tem 5 formas possíveis, né? Vocês pensam aí, acontecer. E quais são as formas de resultados possíveis? Resultados possíveis, quais são? Bom, aí eu tenho que ver o total. Eu já não vou mais pensar só nas possibilidades de dar 6. Eu vou pensar no total. Beleza? E aí, eu coloco um sobre o outro. Ok? Então, é isso, gente. Tá? Os números de eventos favoráveis. Bora lá agora. No nosso próximo vídeo. Mas, para você não ir encafufado pro próximo vídeo, vamos lá. Então, eu falei que eu tenho 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3. Mas eu também tenho 4 e 2 e 5 e 1, porque são 2 dados, tá? Então, considerando que eu também tenho aí o espaço da multiplicação, 6 vezes 6 as possibilidades, eu tenho 36 possibilidades, tá? Porque tem 6 possibilidades de cada dado cair. Então, 6 vezes 6, 36. É daí que eu tirei aqueles resultados, tá? Pra você não ir pro outro vídeo encafufado. Vamos pro próximo. Agora sim.